na palavra. Deus te abençoe ricamente. Tá bom? A palavra está com o senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. Eu estou grato a Deus por mais essa oportunidade. Eu sempre fico grato a Deus quando eu tenho a oportunidade de ministrar a palavra, porque eu sei que Deus me chamou para fazer isso, né? E como disse o nosso irmão Pedro, eu agradeço já pela oportunidade. Pregar a palavra é uma responsabilidade enorme e exige de nós compromisso e seriedade naquilo que nós vamos ministrar, né? Eu fico até um pouco constrangido quando eu recebo elogio, porque eu não me sinto assim, pregadorzão assim, né? Eu me sinto tão pequeno, mas obrigado, irmão Pedro, pelas palavras, acaba nos encorajando, né? Meus irmãos, eu quero ser bem sucinto hoje, até porque eu não estou muito bem psicologicamente, estou meio cansado, né? Bem esgotado, mas eu preparei uma mensagem simples para ministrar aqui hoje e quero também aproveitar a oportunidade para louvar a Deus pela vida da minha esposa. Ela trabalha ali na Saneago e na área que ela trabalha lá no setor, algumas pessoas pegou o Covid-19 e ela estava com suspeita, né? E fez o teste e deu negativo. Graças a Deus por isso, né? E a gente estava muito preocupado, muito ansioso, ela estava preocupada, mas graças a Deus não deu nada e o nome de Deus foi louvado. Eu quero pedir a você para que abra sua Bíblia, não precisa ficar em pé, é um texto muito conhecido, Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, o versículo é o 13, 14 e 15, eu vou ler apenas esses 3 versículos. Lucas, capítulo de número 7, o versículo 13, 14 e 15. Como eu gostaria, irmãos, de ter uma voz tão potente como a voz do irmão Pedro, né? A voz é tão baixinha que quase eu não escuto o que eu estou falando. Irmão Pedro tem uma voz abençoada, potente. Eu gostaria de ter uma voz assim, mas Deus sabe o que faz, né, pastor Passo? Quem achou, diga amém. Olha só, irmão, que texto interessante. E vendo ao Senhor, quem viu? Quem foi que viu? O Senhor. E vendo ao Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe, não chores. E chegando-se, tocou o esquife ou o caixão, e os que levavam pararam, e disse, jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto levantou-se, sentou e começou a falar. Então entregou a sua mãe. Amém, irmãos? Eu quero pedir a você que preste bastante atenção, porque hoje eu vou falar um pouco mais pausado do que eu já costumo falar. E eu gostaria que você aplicasse ao seu coração essa palavra de hoje, irmãos. É uma palavra simples, objetiva e direta, mas que vai falar profundamente ao seu coração. A primeira coisa que eu quero destacar na minha introdução é que o Senhor não vê como eu vejo. O Senhor não vê como você vê. O meu olhar, irmãos, ele é muito limitado. Assim como o seu olhar também, ele é muito limitado. Por exemplo, eu consigo ver apenas o que está aqui dentro dessa dimensão física, né? Mas não consigo ver o que está em cima, do lado, ou na frente ou atrás. Eu sei que existe porque eu conheço aqui o ambiente. O meu olhar, ele é superficial. Eu só consigo ver o que está em cima, o que é raso. Eu não consigo enxergar a profundidade das coisas. O meu olhar, às vezes, é um olhar de pré-julgamento. Eu posso olhar para alguém e fazer um pré-julgamento e me equivocar em relação a uma pessoa, pensar que ela é uma coisa e ela pode ser outra. Nós podemos nos equivocar também em nosso olhar e fazer um pré-julgamento.
O meu olhar também pode ser um olhar indiferente, irmãos. Eu posso olhar para alguém e não tratá-lo como ele merece ser tratado. Eu posso olhar para alguém e desprezá-lo, fazer menos caso. Eu posso olhar para alguém e achar que ele não vai dar em nada, que não vai chegar a lugar algum. Esse é o meu olhar limitado, superficial, às vezes faz um pré-julgamento, é um olhar indiferente. Porém o Senhor, Ele consegue ver em todas as dimensões ao mesmo tempo. Isso é interessante. O Senhor consegue ver em todas as dimensões ao mesmo tempo. Ele consegue ver o passado, o presente e o futuro ao mesmo tempo. Em sua presciência, Ele pode prever o futuro perfeitamente, porque Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Então Ele consegue ver tudo em uma só dimensão, porque para Deus não existe passado, presente e futuro. Quando eu digo isso, não estou dizendo que Deus não está preso ao tempo. Deus é antemporal, Ele não está preso ao tempo como nós. Outra coisa interessante que eu quero destacar ainda na introdução: Ele consegue ver além do horizonte, Ele consegue ver o interior, Ele consegue ver aquilo que vai dentro de nós. E eu vou dar aqui um exemplo. Quando Deus pediu a Samuel para que fosse ungir o segundo rei de Israel, e Deus indicou que ele deveria ir à casa de Jessé, porque lá ele havia provido de um rei para Israel. Samuel, em obediência à voz de Deus, foi à casa de Jessé. E quando ele chegou à casa de Jessé, os irmãos conhecem a história. Qual foi a primeira pessoa que ele viu? Eliabe. Quem era Eliabe, irmãos? O filho mais velho de Jessé, irmão de Davi, o caçula. E quando ele viu Eliabe, ele ficou impressionado. Ele ficou admirado, de boca aberta. E ele disse: possivelmente está diante de mim o ungido do Senhor. Qual foi o parâmetro que ele usou para considerar que Eliabe seria o segundo rei de Israel? Ele usou o primeiro parâmetro, tomando como exemplo Saul. Saul naquela época, irmãos, era o rei mais belo de Israel. Era um homem que sobressaía em altura aos demais, da cabeça para cima. Era um homem de um porte físico admirável. Então ele disse: Eliabe tem as mesmas características físicas de Saul. Então, com certeza absoluta, esse é o ungido do Senhor. Mas para a surpresa de Samuel, irmãos, o que disse Deus para Samuel? Samuel, esse não é o meu escolhido. Esse não é o homem que eu escolhi para ser o segundo rei de Israel, para reinar sobre o meu povo. Porque, Samuel, eu não vejo como vê o homem. O homem vê o exterior, mas eu vejo o interior, eu vejo o que está lá dentro. Eu quero dar mais um exemplo bíblico, irmãos, do que eu estou querendo dizer hoje. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, você lembra qual foi o julgamento que a multidão que seguia Jesus proferiu naquele instante? Eles disseram o seguinte: quem é esse que entra para ser hóspede de um homem pecador? Qual era a visão da multidão em relação a Zaqueu? Para a multidão, Zaqueu era apenas um pecador, um publicano, alguém que se enriqueceu ilicitamente, alguém que era odiado naquela comunidade judaica. Eles disseram: quem é esse que entra para se hospedar na casa de um pecador? Se ele soubesse quem é este homem, ele não passava nem na porta dele. É o julgamento da multidão que acompanhava Jesus. Mas para Jesus, sabe quem era Zaqueu? Para Jesus, Zaqueu era, irmãos, um filho de Abraão que precisava de salvação. A multidão enxergava um pecador, Jesus enxergava um filho de Abraão que precisava ser restaurado e salvo. Às vezes nós também
vemos dessa forma. Saindo da introdução, e já indo para o primeiro ponto, irmãos, Lucas cita aqui uma mulher viúva que morava na cidade de Naim. Aquela mulher tinha um filho único. Ele também cita uma multidão que saía da cidade, acompanhando um cortejo fúnebre. E o interessante, irmãos, que naquela multidão estava em um caixão o filho único daquela viúva. Naquele caixão estava a herança daquela mulher. Ela era viúva, já havia perdido seu marido. E a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. E aquela era a única herança, ou aquele que aquela mulher tinha. Naquele caixão estava os sonhos daquela mulher. Naquele caixão estava a esperança daquela mulher. A expectativa que ela havia criado em torno daquele filho. Porque naquela comunidade judaica, quando uma mulher ficava viúva e ela tinha um filho homem, posteriormente aquele filho homem era quem sustentava aquela mãe viúva. Morrendo agora aquele único filho, não restava para aquela mulher nenhuma esperança mais. Por isso que naquele caixão estava sepultado tudo aquilo que ela havia sonhado, meus irmãos. Tudo aquilo que ela havia projetado para aquele menino e para a sua vida, agora estava em um esquife a caminho do cemitério. No meio daquela multidão que saía da cidade. Por que saía da cidade, irmãos? Porque antigamente o cemitério em Israel ficava fora da cidade, fora dos muros da cidade. Então aquela multidão saía da cidade, e no meio daquela multidão estava uma mulher viúva, agora sem o seu filho, enlutada, chorosa. Naquela multidão havia morte, naquela multidão havia luto, naquela multidão havia dor, naquela multidão havia lágrimas, desespero, desesperança. Naquela multidão não havia júbilo de alegria, nem hinos de cântico para alegrar a multidão. Apenas lágrimas, dor, luto e choro. Agora, ao mesmo tempo que aquela multidão saía da cidade para enterrar aquele menino, filho único daquela viúva, veio o texto: outra multidão se aproximava do portão da cidade. Quem já leu esse texto aqui? Só a irmã Kelly? O pastor também. Eu já li algumas vezes. Ao mesmo tempo que aquela multidão saía da cidade com o defunto, se aproximava do portão da cidade uma outra multidão. E a multidão que estava se aproximando do portão da cidade estava seguindo a quem? A Jesus. No meio da multidão que entrava, vou dizer no meio porque o texto não fala onde ele estava. No meio da multidão que entrava estava quem? Jesus. Isso significa dizer que na multidão que entrava havia alegria. Na multidão que chegava aos portões da cidade havia júbilo, cântico de vitória. Na multidão que estava se aproximando havia milagres, havia esperança. Havia festa na multidão que chegava, porque no meio da multidão que entrava estava aquele que é a ressurreição e a vida. No meio da multidão que chegava aos portões da cidade estava a luz do mundo e o pão da vida. A água viva estava no meio da multidão que chegava e se aproximava dos portões da cidade de Naim. No meio da multidão que entrava, irmãos, estava aquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. No meio da multidão que se aproximava estava aquele que é, que era e há de vir, o Todo-Poderoso. No meio da multidão que entrava estava o Cordeiro de Deus, a raiz de Davi, a estrela da manhã estava na multidão que chegava.
Por isso, no meio daquela multidão havia júbilo, alegria, milagres, porque Jesus estava nela. E na multidão que saía estava o quê? A morte. Agora um detalhe importante: o encontro da vida com a morte, quem prevalece? A vida. Quem é a vida? Jesus. Lá vem a multidão saindo, e vai chegando uma outra multidão. Na multidão que entra está Jesus, a vida. Na multidão que vem está a morte. E agora vai haver um encontro entre a vida e a morte. E quando Jesus viu aquela mulher no meio da multidão, você viu que eu frisei, né? E vendo-a Jesus, olha só, vendo-a Jesus, Jesus não viu apenas as lágrimas nos olhos daquela mulher, irmãos. Jesus enxergou aquela mulher por dentro, ele viu a dor que ela carregava em seu coração. Ele viu que por dentro ela estava dilacerada, triste, angustiada, amargurada, desesperada, pensando: eu vou sepultar o meu filho e vou voltar para casa sozinha, o que será de mim a partir de agora? E quando Jesus olhou para ela, ele disse: não chore. Sabe por que ele disse isso? Porque ele se comoveu de íntima compaixão. Olha a expressão: e vendo-a, moveu-se de íntima compaixão. Sabe o que significa a palavra compaixão no original? Colocar-se no lugar do outro. Quando Jesus viu aquela mulher chorando, ele se colocou no lugar dela. Ele sentiu o que ela estava sentindo. E hoje eu vim aqui como profeta de Deus para dizer para você que Ele está sentindo o que você está sentindo. Ele está vendo o que você está passando. E Ele me trouxe aqui para dizer que Ele hoje veio aqui para trazer solução para o seu problema, para mudar a sua história, para reescrever para você uma nova página. Estou falando sobre o olhar de quem? O olhar de Jesus. A caminho de Jericó havia um mendigo, irmãos. Além de mendigo, ele era cego. E quando ele ouviu o barulho da multidão, ele perguntou para alguém: quem é que está passando aí? Disseram o que para ele? Jesus de Nazaré. Ele disse: quem? Jesus? Chegou a minha vez, chegou a minha hora. Há tanto tempo que eu esperava encontrar com Jesus. Essa é a minha oportunidade de mudar de vida. E o que ele fez? Não sabe, né? Ele começou a gritar, clamar. Isso significa gritar em alta voz: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Perceba que ele apelou para quê? Ele apelou para a misericórdia de Jesus. Se a gente lê o texto, não percebe as nuances dos textos, né? Jesus, filho de Davi, sente a minha miséria, sente o meu estado, sente a minha condição, tenha misericórdia de mim. É isso que quer dizer a palavra misericórdia: sentir a miséria do outro. E alguém disse assim: rapaz, para de gritar, para de clamar, ele não vai te ouvir. Eu tenho certeza que se fosse o imperador de Roma passando por ali, ia mandar tirar aquele homem do caminho. Geralmente, se vocês não sabem a história, quando um imperador, um governador ia passar por um caminho, ia alguém na frente tirando os mendigos, os esmolés, os miseráveis, tinha que remover tudo. Era assim que acontecia. E se alguém por acaso ficasse à beira do caminho miserável, não podia se aproximar do governador, do imperador. Mas naquele dia, quem estava passando por ali, irmãos, é alguém que é muito mais do que o imperador. Quem estava passando por ali é aquele que disse João disse que ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Ele disse: Senhor, tenha misericórdia de mim. Sabe o que aconteceu? Olha os detalhes do texto para você aprender. Primeiro, Jesus parou. Fez o que, irmão? Jesus parou. Por que ele parou? Porque alguém pediu por misericórdia.
Segundo, Jesus mandou que o chamasse. E alguém foi chamar, animal disse: olha, anima-te porque ele está te chamando. E quando ele ouviu dizer que Jesus estava o chamando, sabe o que ele fez? Pegou aquela capa que ele carregava e lançou, disse: eu não preciso mais dessa capa, porque Jesus está me chamando. E se ele está me chamando, vai fazer o milagre. A capa era autorização para esmolar, para pedir esmola. Ele disse: a partir de hoje eu não preciso mais dessa capa, porque Jesus vai mudar a minha história e eu não vou precisar mais pedir esmola. Primeiro ele parou, o segundo ele mandou chamar, a terceiro ele fez o quê? Perguntou para ele: que queres que eu? Senhor, eu quero ver. E Jesus falou: vê, a tua fé te salvou. E naquele instante ele abriu os olhos, passou a enxergar. E eu digo, quando eu prego essa mensagem, que a primeira pessoa que ele viu foi quem? Aquele que abriu os olhos dele. E a Bíblia diz que ele o seguiu pelo caminho. O que eu quero dizer com isso? Ele ouviu quando você clamou. Ele ouviu quando você orou. Ele ouviu quando você chorou. Ele viu quando você entregou nas mãos dele aquele problema e disse: Senhor, eu preciso de uma resposta. E ele me trouxe aqui hoje para dizer: eu estou dando a resposta. Vou dar mais um exemplo para fechar a mensagem. Quando Jesus entrou na cidade de Gadara, é uma conferência de milagres, né? Lá estavam gadarenos possesso de demônio. O texto diz que ele tinha uma legião de demônios, de 4 a 6 mil demônios. Aquele homem já não mais convivia com a família, não mais convivia em sociedade, não se relacionava mais com ninguém. Ele vivia em cemitérios, na sepultura, comendo vísceras e outras coisas mais lá no cemitério. Ao olhar da sociedade de Gadara e da sociedade vizinha, daqueles que conheciam aquele gadareno, dizia: para esse homem não há mais solução, para ele está acabado. Para esse homem não tem mais uma saída. Esse homem vai morrer nesse estado de miséria e de possessão demoníaca, até o dia em que Jesus entrou na cidade de Gadara. E quando Jesus chega, ele chega para fazer alguma coisa, irmãos. Eu digo o seguinte, que Jesus nunca foi a um lugar sem propósito. Ele nunca foi a uma cidade ou a qualquer lugar apenas por ir, para passar um tempo, para turistar, ou por coincidência, por acaso. Não, ele sempre foi em algum lugar com um propósito. E quando ele chegou na cidade de Gadara, encontrou um homem completamente endemoniado, fora de si. Sabe o que Jesus fez com aquele homem? Transformou aquele homem. Por quê? Para a sociedade onde aquele gadareno vivia, ele era excluído e não tinha mais solução. Ele era um endemoniado, era assim que ele era visto, como um endemoniado. Mas sabe como Jesus via aquele homem? Sabe como Jesus via aquele gadareno endemoniado? Como um grande missionário. Jesus libertou aquele homem e ele disse: Senhor, deixa eu te seguir. Sabe o que Jesus falou para ele? Não, vai para os teus e diz para ele quão grandes coisas o Senhor fez contigo. Vai, prega a mensagem. Jesus viu naquele homem um missionário. A sociedade via um endemoniado sem solução. Jesus via um missionário. Aleluia. Isso é para você que às vezes pensa que não é nada. Às vezes você pensa que não vai dar em nada, que não vai chegar a lugar nenhum, e diz: eu tão pequeno, eu sou o menor da casa do Senhor. Eu sou tão insignificante, ninguém me vê, ninguém me enxerga. Você não escapa dos olhos, do olhar do meigo nazareno. Ele está vendo o que você está fazendo, mesmo que ninguém está enxergando, ele está vendo. Por menor que seja o que você está fazendo no reino, e ninguém te vê, mas o Senhor Todo-Poderoso está vendo aquilo que você está fazendo no seu reino. E para finalizar a mensagem, irmãos, Jesus disse o que para a mulher? Não chores.
Mas dizer apenas não chore bastava, irmãos? Bastava? Ele disse, mulher, não chore, sabe por quê? Porque ele tinha o poder de resolver o problema daquela mulher. Ele tocou no caixão e aqueles que o levavam pararam. E agora, irmãos, quem se encontrou? A morte e a vida. Jesus olhou para aquele menino no caixão e lá estava a morte. E eu acho interessante que é tão simples que Jesus fala, ele disse assim, menino, levanta-te. Olha só que coisa simples. Se fosse eu lá, eu ia orar, não é verdade? Levar meia hora orando, talvez não ia acontecer nada. Jesus disse apenas para o menino, levanta-te. Não é simples? Sabe o que aconteceu? Naquele momento a morte deixou aquele corpo. Aquele menino sentou-se e começou a falar. Agora o melhor está aqui. Jesus pegou aquele menino e devolveu para sua mãe. Sabe o que significa isso? Está dizendo, estou devolvendo para ti os teus sonhos, os teus projetos, as tuas expectativas, aquilo que foi sepultado, que estava a caminho de cemitério, eu ressuscito hoje e te devolvo. Aquela mãe que estava a caminho do cemitério para sepultar o seu filho, voltou para casa cheia de alegria e de esperança, com seu menino, irmãos, no colo. Digo menino, mas era um rapaz. E aí eu vou para a minha conclusão. Aleluia. E na minha conclusão eu quero dizer que ele viu quando você foi humilhado. Ele viu quando você recebeu aquele não. Ele viu quando você perdeu aquilo que você não queria perder e era de alto valor para você. Ele viu quando você chorou escondido para que outros não percebessem. Aleluia. Aleluia. Ele viu quando você pensou em desistir. Tem alguém aqui, diz-me o Espírito Santo, que você disse, eu vou parar, não dá mais para mim, eu não aguento mais, vou desistir. Ele está dizendo aqui que ele viu quando você apenas pensou em desistir. Aleluia. Ele viu quando você estava em um beco sem saída. E você olhou para um lado e para outro e diz, agora é o fim, não tem mais para onde ir, para onde correr, a quem recorrer, acabou. Eu sei que eu sou profeta de casa, mas ele me trouxe aqui para dizer para você, não é o fim. Não é hora de parar. Ele viu, ele te enxergou, e ele não te viu como eu vejo, ele te viu com olhar de amor, com olhar de compaixão, com olhar de misericórdia, e ele está dizendo para você hoje, eu estou aqui para te erguer, para te dar força, para te dar ânimo, para dizer, come, bebe, porque longa é ainda a tua caminhada. Aleluia, estou sentindo o Espírito Santo muito forte aqui, irmãos. Está dizendo para alguém aqui, come e bebe, porque longa é ainda a tua caminhada, não é hora de parar. Eu estou vendo, estou olhando para você, e hoje eu desci para te abraçar, e para dizer que eu estou contigo, onde quer que você for. Aleluia. E para finalizar essa mensagem, aleluia, o Espírito Santo está te fortalecendo nesta noite. Você estava procurando força, ânimo, não estava mais encontrando, estava sem força para caminhar, para prosseguir, mas o Espírito Santo hoje disse, eu te vi. Estou aqui para te dar ânimo, para te fortalecer, para te erguer, para te levantar, porque eu ainda tenho algo para fazer em tua vida e através da tua vida ainda nessa terra. Aleluia. Vou parar, tenho vontade de pregar mais, mas tem que parar, tem que respeitar o tempo. O Mego Nazareno me trouxe aqui para dizer para você, eu estou te vendo, e eu não te vejo como o homem vê, eu vejo diferente. Você está vendo agora, mas eu vejo o teu futuro.
Você está vendo agora, mas eu vejo onde você vai chegar amanhã. O que eu projetei para você é grande. O lugar da vitória é grande. O lugar que te espera é grande, diz o Senhor Deus esta noite. Não estou dizendo isso para emocionar você, não. Estou dizendo isso porque o Espírito Santo está colocando dentro de mim para dizer para alguém aqui que há uma vitória de Deus grande para a sua vida ainda este ano. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a irmão Pedro, que Deus abençoe a sua vida poderosamente por me dar essa oportunidade de ministrar esta noite. E também ao pastor da igreja, que é o responsável por esta igreja. Que Deus abençoe. E eu já devolvo o microfone para quem é de direito. Graças a Deus, Deus abençoe o pastor Pastor Jonas, por essa palavra maravilhosa. Que Deus continue usando o Senhor, pastor, em nome de Jesus. Irmãos,